E aí pessoal, como vocês estão? Hoje a gente está aqui, para falar finalmente aqui desse livro, da vida de Lima Barreto, aqui pelo grande Francisco de Assis Barbosa, esse grande biógrafo e jornalista. Tá? Eu tentei publicar esse vídeo aqui no domingo passado, mas infelizmente a gravação acabou dando errado, como eu até contei para vocês ao longo da semana, e não deu para publicar do jeito que estava, né? Mas assim, agora a gente vai falar, e finalmente vamos aí ao autor. O autor é o Francisco de Assis Barbosa, que nasceu, se eu não me engano, em 21 de janeiro de 1914. Não, se eu não me engano, ele nasce em dezembro de 1914 e morre em janeiro de 1991. Tá? O Francisco, ele foi, sob certo aspecto, até contemporâneo do Lima Barreto, já que ele nasce em 1914, mas obviamente os dois não chegaram a ter nenhum tipo de relação, porque o Francisco era criança quando o Lima morreu. O Francisco de Assis Barbosa, ele foi um grande biógrafo, um grande jornalista também, um sujeito muito importante para a história da nossa literatura e para a história das nossas letras em geral. Tá? Ele publica aqui essa biografia em 1952, que é um trabalho de longos anos de pesquisa. Inclusive essa edição que eu tenho aqui é de 52. Eu suspeito que ela seja a primeira edição, tá bom? E assim, ele tem essa participação não só nas letras brasileiras através da biografia do Lima Barreto, como também de uma pequena biografia do Machado de Assis e do Santos Dumont também. E assim, e pela qualidade desse trabalho aqui com o Lima Barreto, eu acho que vale muito a pena conhecer as outras obras dele, dar uma olhada, porque o Francisco era realmente muito bom. Ele também foi fundamental na publicação das obras completas do Lima Barreto pela editora Brasiliense no final dos anos 50 e início dos anos 60, tá? E assim, essa obra aqui, como eu disse, ela foi publicada em 1952, eu não sei se ela teve muitas edições, na verdade, tá? Eu só tive contato com essa edição aqui. Eu não sei se ela foi reimpressa outras vezes ou reeditada outras vezes. Tá legal? E assim, vale muito conhecer a obra. Tá? A obra é que ela vai tratar de toda a vida do Lima Barreto, desde inclusive da sua árvore genealógica até evidentemente a sua morte. Inclusive, uma das hipóteses que o Francisco de Assis Barbosa vai levantar aqui é de que o bisavô do Lima Barreto teria sido um dos pioneiros da cirurgia no Brasil. Foi um médico muito importante. Tá? E assim, o Lima Barreto, ele nasceu em 13 de maio de 1881. Ele morre no dia 1º de novembro de 1922, aos 41 anos de idade, aos 41 anos e meio. E ele nasce de uma mãe que era professora e de um pai que era tipógrafo. O pai dele, inclusive, trabalhou na imprensa nacional, e foi, inclusive, existe uma edição do Dom Quixote que foi, se não me engano, diagramada por ele, que é uma edição do século XIX, super especial. E, enfim, na imprensa nacional ele teve ali uma grande participação e, na verdade, era emprego, era a profissão dele, o emprego da vida dele. E o pai do Lima Barreto, que também era um Afonso Henriques, ele teve uma certa importância dentro da monarquia brasileira, até porque, assim, levando em conta que o Lima Barreto ele teve como padrinho o Visconde de Ouro Preto. Tá? E o pai do Lima Barreto, ele era tipógrafo, um homem de uma certa cultura, portanto. E, enfim, ele introduz ali o Lima Barreto nas suas primeiras leituras, nas suas primeiras letras. E ele também acompanhava o Lima Barreto nas lições que ele trazia para casa. Ele ensinava o Lima Barreto a observar o céu, a olhar o céu. Então ele teve uma grande participação dentro da educação do Lima Barreto. Com a queda da República em 1889, o pai do Lima Barreto ele se viu numa situação muito complicada. Ele tentou ali participar de alguns círculos de volta da monarquia, mas, como a gente sabe, acabou fracassando. E, no fim das contas, o Rui Barbosa, em pessoa, acabou demitindo o pai do Lima Barreto, se eu não me engano, em 1893.
e logo após isso ele passa por um períodozinho ali de desemprego e depois ele se torna almoxarife do hospital de alienados, né, do hospício. Inclusive, né, existe a forte possibilidade de que o pai do Lima Barreto, né, que enlouqueceu em 1900, no final do século XIX, ele tem enlouquecido justamente por conta de uso do álcool, né, diante daquela situação toda, né, e que o uso do álcool teria levado ele justamente a desenvolver algum tipo de demência, que viria a acontecer de certa forma com o próprio Lima Barreto mais tarde. Tá? Né? O pai do Lima Barreto ele entra nessa situação, né? E quando o Lima Barreto ele se vê ali mais ou menos ali aos 18, 19 anos de idade, isso acontece com o pai e ele se vê obrigado a sustentar a sua família, que era uma família grande, de 3 ou 4 irmãos, mais a mãe, quer dizer, mais o pai, né? E mais alguns agregados e empregados também. São 8 pessoas contando com ele, inclusive depois ele vai até especular que justamente o medo da miséria de deixar essas pessoas na mão poderia ter sido um dos motivos que levaram o bebê tanto a desenvolver o problema do alcoolismo. E também outra coisa que ele vai especular aí mais tarde é de que a ausência da mãe dele, a ausência dessa figura materna, dessa figura feminina, teria também levado ele a uma série de problemas de ordem afetiva, né? E de que isso teria talvez sido uma das causas para o alcoolismo dele e do fracasso dele também em relação às mulheres. Inclusive a mãe do Lima Barreto, ela morre quando ele tinha 7 anos de idade. Ela morre de uma doença, eu não vou lembrar qual agora, que ela vinha se desenvolvendo desde que ela teve os primeiros filhos. E quanto mais filhos ela tinha, mais essa doença se agravava e no fim das contas ela acabou morrendo, né, muito cedo. Ela era professora, tinha uma escola primária em 1888. Né? E inclusive, né, o Lima Barreto, em 1888, ele faz aniversário no dia da promulgação da Lei Áurea, no dia da libertação dos escravos. Ele participou da missa campal em que estavam toda a família real ali, toda a família imperial e grandes intelectuais do Brasil daquele tempo, como o próprio Machado de Assis. Né? Ele participou daquela missa campal e depois ele conta que ele e o pai deles estavam no armazém do mercado, alguma coisa assim. Ele estava ali na fachada do mercado, ele viu a princesa Isabel de perto, ele entrar no carro, numa charrete, algo do tipo. Ele descreve ela como tendo cabelos loiros, olhos azuis, os olhos azuis mais bondosos que ele viu na vida dele. Inclusive, durante toda a vida do Lima, ele vai demonstrar uma grande simpatia pela princesa Isabel. E ele vai ser um crítico muito duro da República, talvez justamente porque a República levou o pai dele à desgraça. Né? Creio eu que ele não fosse monarquista, né? Na verdade o Lima era monarquista, mas talvez ele tivesse certa simpatia até pela monarquia por conta dessa questão biográfica. O Lima Barreto ele estuda, como eu disse antes, né? Ele se vê obrigado a cuidar da família com o colapso do pai, e ele chega a cursar engenharia, mas não se forma, ele vai até o 3º ano. Na verdade, ele não consegue ingressar no 3º ano porque, por conta de um professor muito rígido, inclusive levou muitos, né, alguns alunos daquela faculdade ao suicídio por conta da sua rigidez. Né? E daí ele desiste e ele vai ser amanuense, né? Vai ser contínuo, né? Escrivão do Ministério de Guerra, e lá ele se aposenta, inclusive, mais ou menos aos 40 anos de idade. Por conta justamente da questão do álcool e dos prejuízos que o álcool causou na saúde dele. Feito isso, ele consegue sustentar a família, ele é bem sucedido, né? Mas não é aquela vida confortável, não é uma vida, enfim, financeiramente segura. O Lima Barreto, né, até mais ou menos ali os seus 30 anos de idade, ele não bebia, inclusive por conta desse exemplo do pai. Mas ali mais ou menos aos 30 anos de idade ele começou a beber, e muito rápido ele desenvolveu o vício do álcool, né? Ele escalou de um vício psicológico para uma dependência física num tempo muito assim, diminuído, né? Muito curto. Inclusive talvez indicando uma propensão genética mesmo ao alcoolismo. E assim, mais ou menos ali nessa idade aí, 28, 29, 30 anos, ele também publica os seus primeiros livros. Ele publica ali Recordações de Escrivão Isaías Escaminha. Depois ele vai publicar o Policarpo Quaresma, enfim, o MJ Gonzaga de Sá, mais tarde, né, muito mais tarde. E assim, o Lima Barreto, né, a obra dele tem um traço sempre
fortemente autobiográfico e também de crítica social, né, profunda, de crítica social, intelectual, artística, enfim. Inclusive por conta disso, ele acaba nos seus livros descrevendo muitos personagens ali da imprensa daquele tempo, principalmente ali jornalistas ali, né, do Correio da Manhã, o dono do Correio da Manhã, enfim. Isso vai fazer com que ele tenha problemas, né, na divulgação dos seus livros e em resenhas favoráveis aos seus livros, já que ele era indexado, queimado com todo mundo. E assim, ele continua escrevendo, ele tenta publicar revistas literárias, ele escreve para revistas literárias. Ele era uma figura muito curiosa, né, porque ele gostava de andar, ele era um tipo muito andarilho. Se não me engano, uma vez o Coelho Neto foi tentar acompanhar ele numa dessas andanças, ele se arrependeu profundamente, porque o Lima ele foi bebendo, conversando e caminhando, assim, praticamente aquela orla inteira ali das praias do Rio de Janeiro, o que para o Lima era normal, mas para qualquer outra pessoa era um negócio muito cansativo. E o Lima também era um tipo muito popular, ele conversava com as pessoas. Na rua dele ele tinha, né, uma espécie de um discípulo para o qual ele ensinava política, para o qual ele falava, né, de assuntos de literatura também, mas principalmente política. E nos bares também ele fazia amizade com quem estivesse ali. E era um sujeito muito acessível, né? E também, né, com o desenvolvimento do seu alcoolismo, o Lima Barreto ele acaba tendo episódios aí de psicose alcoólica, o que levava, por exemplo, uma vez ou outra, a passar 1 ou 2 semanas longe da casa dele, às vezes dormindo na rua, às vezes, por exemplo, ele era encontrado nu andando em algum lugar, delirando, né, completamente. E eram episódios que para ele eram muito complicados e muito embaraçosos e, enfim, dava todo tipo de prejuízo a ele, né, social, físico, pessoal, enfim. E em 1914 isso levou ele a uma internação no hospício. E também em 1919 ele foi internado no hospício no finalzinho de 19, justamente por conta desses episódios de psicose alcoólica. Inclusive, o primeiro episódio de internação dele foi um episódio que ele descrevia como tendo sido muito humilhante, porque ele foi levado amarrado numa caçamba, né, pro hospício, e, inclusive a mando de um dos irmãos dele. Ele ficou bastante magoado com a situação, mas era necessário no fim das contas. Inclusive ele escreveu um romance que não foi terminado, que é O Cemitério dos Vivos, que é um romance que trata justamente desse período dele no hospício. Tá? O Lima Barreto ele presenciou ali o início da Primeira Guerra Mundial. Ele foi um simpatizante, né, da Revolução Russa, embora não chegasse muita informação, né, da Revolução, a respeito da Revolução aqui no Brasil, muita informação fidedigna. Né? E ele, né, colabora na imprensa, tenta a fundação dessas revistas literárias. Ele tem uma certa passagem pelos círculos positivistas, principalmente pela igreja positivista, a qual ele ridicularizava sempre que podia, ele achava que não, né, uma palhaçada. E, inclusive, ele teve, né, uma certa amizade com Monteiro Lobato, né, que ele é sempre dito aí como racista, né, como tendo sido sujeito racista. Eu não sei se era ou se não era, mas o Monteiro Lobato foi um dos poucos intelectuais e editores brasileiros que trataram o Lima, que enxergaram o verdadeiro talento ali do Lima Barreto e que o trataram com justiça, né, que inclusive editou o Lima Barreto e fez bons adiantamentos em dinheiro, permitindo assim com que ele tivesse, né, pelo menos ali um período na vida um pouquinho mais estável financeiramente. Né? Isso aí já no final da década de 1910. Já no início da década de 1920, o Lima Barreto já estava completamente debilitado por conta do uso de álcool, mas já estava numa situação muito difícil. E ele acaba, né, desenvolvendo uma série de problemas de saúde. Por conta disso, o coração dele sofreu muito. Ele teve muitos problemas de outros tipos, né, por conta dessas grandes andanças que ele fazia, desses episódios de 2, 3 semanas, 4 semanas fora de casa. E ele foi piorando cada vez mais, a ponto de precisar pedir para alguém, né, que, por exemplo, fosse a algum bar pagar alguma dívida dele, ou que fosse pagar as contas dele normais de casa.
e que infelizmente ele acabou, né, desenvolvendo esses problemas até que ele chegasse à morte em 1922, dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, né, e coincidentemente ele morava na Rua Major Mascarenhas, no bairro de Todos os Santos, no Rio de Janeiro. Né, 2 dias depois, o pai dele também morreu. Né, o Francisco conta aqui que quando o Lima morreu, o pai dele ele teve ali um momento de lucidez e perguntou se para a irmã do Lima se ele havia acontecido alguma coisa com o Afonso Henriques. Né, e na verdade ele tinha morrido. O pai dele percebeu e logo depois, 2 dias depois, ele também morreu. O Lima morreu em casa, morreu inclusive abraçado a uma revista literária francesa. Ele morreu enquanto lia, e antes de ele ler, né, a irmã dele inclusive chegou a servir um pouquinho, né, de cachaça para ele numa xícara, já que ela compreendia, né, de alguma forma, mesmo sem nenhuma instrução, que aquilo ali era uma dependência física, não era só uma questão psicológica ou moral. Tá? O Lima não deixou nenhum filho. Na verdade, o Francisco ele vai dizer aqui que o Lima ele teve apenas uma namoradinha no início da adolescência, que não foi, e foi um caso que não foi adiante, que o Lima basicamente ele era um sujeito muito tímido, muito acanhado, embora muito respeitador em relação às mulheres, e ele basicamente ele só se relacionou, né, com prostitutas, inclusive era algo que fazia mal a ele, né? Dava a ele uma sensação de impotência, de incapacidade, e que só piorava aquela depressão que ele tinha, né, por conta das situações da vida, né, que ele sofreu. Era um outro tipo de sociedade, era um pós-abolição da escravatura, e era um Brasil que a gente podia dizer, sem muita sombra de dúvida, de que era um país realmente racista. Não é só a gente lembrar aí do caso do Arthur Friedenreich, o primeiro grande craque brasileiro, que para poder jogar futebol, né, ele precisava pintar o rosto de branco para se passar por pessoa branca, e que, né, nas ligas de futebol não se aceitava jogadores negros, né. Até que, né, se não me engano, o Vasco, o Corinthians e o Guarani começaram a quebrar essa barreira e incluir jogadores negros nos seus times. Tá? Basicamente é isso, tá bom? Eu não li a biografia da Lilia Schwartz, então não posso dizer se ela é recomendável ou não. Né? O Lima Barreto, o Triste Visionário. Mas esse aqui, A Vida de Lima Barreto, pelo Francisco de Assis Barbosa, é um livraço. Inclusive conta com um bom acervo de fotos, excelente acervo de fotos, inclusive, né, se a gente levar em conta a época, excelente. Conta com depoimentos de amigos íntimos do Lima Barreto, de escola, de trabalho, de jornalismo, né? Conta com depoimentos dos irmãos do Lima Barreto, tá? O Eliezer e a irmã dele, cujo nome infelizmente me escapa agora. Tá? Mas assim, é um livro muito bom, vale a pena ter. Eu posso só recomendar essa edição aqui, porque eu tenho, inclusive no final dela, a gente encontra aqui um pequeno sumário, um resumo. Um sumário não, né? Um índice ali com a relação de todos os livros que existiam ali, dos livros do Lima Barreto, na sua biblioteca. Ele tinha 900 livros, e cada livro está listado ali, e no lugar que ele estava, em cada estante, enfim, está tudo lá. É um livro muito completo, muito, muito bom, e não é difícil de se encontrar por aí não, tá bom? No próximo vídeo eu vou ver aqui do que eu vou falar para vocês. Tá, talvez eu fale do teatro do Nelson Rodrigues, só que como eu falei do Nelson Rodrigues recentemente, talvez fique um pouquinho saturado de falar dele agora, tá certo? Eu agradeço, quem quiser se inscrever, pode se inscrever no canal, meu Instagram está aqui embaixo, qualquer feedback que você queira dar, fica à vontade, qualquer retorno, enfim, eu agradeço demais e tchau, tchau.